Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Luciana Lourenço, sou enfermeira obstetra e parteira urbana e neste canal a gente vai falar um pouquinho sobre a melhor fase de uma mulher, que é a fase da gestação, parto, pós-parto e amamentação, com tudo o que está envolvido, né? Todos os seus desafios, as dificuldades. E aí eu, como enfermeira obstetra há mais de 20 anos na assistência, vamos trocar um pouquinho de experiência sobre essa fase que muitas vezes é desafiadora. E aí hoje, o que nós vamos fazer? Eu vou inaugurar um quadro chamado Na Varanda da Parteira. E nesse quadro, o que a gente vai fazer? Trazer mulheres que já tiveram bebê comigo, tanto em partos domiciliares como parto hospitalares, para falar um pouquinho das suas experiências vividas, quais foram os seus maiores desafios, as maiores dificuldades. E para iniciar esse quadro, quem eu escolhi nada mais nada menos que a minha nora. Você teria o parto com a sua sogra? Pedem proteção pra São Raimundo, pra guiar suas mãos e o destino de quem vai nascer. Então vamos lá, apresentando aí a minha nora. Eu sou a Thailise, eu sou nora da Lu, sou casada com o filho mais velho dela, né, o João, há 1 ano e 5 meses. Tô com um bebê de 7 meses. E é isso. E aí, Thailise, eu fiz uma colinha, gente, pra eu não esquecer. Até porque as meninas do Instagram me pediram, Lu, faz essas e essas perguntas. Então tá aqui a minha colinha pra eu não esquecer as perguntas que vocês fizeram. Então, minha primeira pergunta como sogra, né? É assim, como que você nasceu, Thailise? Nasceu de cesárea, nasceu de normal? O que a sua mãe conta sobre o seu parto? Eu fui a primeira filha dela, né? Ela disse que foi um parto bem tranquilo. Foi um normal. Foi um parto rápido. Ela disse que foi tranquilo. Pra ser o primeiro parto, assim, ela não me fala muito, mas Tá. foi um Por que eu pergunto isso? Porque na minha história aí de atendimento, eu vejo que a mulher, ela tende, até tá na psicanálise, ela tende a repetir o seu parto no seu primeiro parto, né? Eu falo claramente, né, para quem já me conhece, que eu repeti exatamente o meu parto no meu primeiro parto. O parto do João, que é o esposo da Thailise hoje. Eu nasci meio que morta, vamos dizer assim, totalmente hipotônica, que a gente chama. E eu, no meu parto do João, eu estava sedada, então eu não vi nada. Então eu repliquei o meu primeiro parto, o meu próprio nascimento no meu primeiro parto. Então a Thailise conta de que ela nasceu tranquila, normal, que foi um parto tranquilo e normal, né? E qual foi o seu primeiro sentimento quando você descobriu que estava grávida? Ai, foi um sentimento de, o que eu faço agora? Foi bem assim, ferrou. Casada, tudo certinho, né? Tinha 3 meses de casada. Mas o meu sentimento foi de tipo, o que eu faço agora, né? Minha vida vai mudar completamente. Mesmo sabendo que, né, ia acontecer mesmo cedo ou mais tarde, né? Mas eu não tava assim, esperando. Nossa, vai acontecer. Aconteceu. Tá na chuva e não quer se molhar, né, gente? É muito engraçado. A pessoa tá na chuva lá. E agora? Ué, se saiu na chuva. Eu descobri, eu tava no meu trabalho, né? Então eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Eu saí, fiz o teste, saí e fui trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas por dentro eu tava, meu Deus. O que eu vou fazer? E qual que era o seu maior medo quando você pegou aquele beta positivo, né? Aquele friozinho na barriga, meu Deus do céu. O que foi o seu maior medo? Eu acho que não ser uma boa mãe, né? Acho que não conseguir dar conta, assim. Acho que foi o meu maior medo, assim. E agora? Porque eu nunca me vi grávida, né? Eu tinha um pensamento totalmente diferente antes de casar, né? Antes de conhecer o João, na verdade. Então, quando a minha sensação foi exatamente essa. Eu não me via. E aí também... O que mudou isso foi assim, logo depois que eu contei pro João, que pra ele foi super tranquilo, né? Ele já foi totalmente dele, né? diferente. Ai, que bom. Quase correu 3 dias de felicidade, quando descobriu. Então, assim, o que me tranquilizou mesmo, né? Porque não tava sozinha, né? Acho que era essa visão, né? De meio de estar, mas nunca estive sozinha. Foi bem... Tá, daí você falando um pouquinho que o seu medo foi não ser uma boa mãe, o que eu vou fazer agora? Porque o que passava na sua cabeça antes do casamento? Você não tinha essa percepção? Você não sonhava assim, vai a Cinderela, vou achar um príncipe encantado, vou viver feliz pra sempre? Qual que era o seu pensamento? Nunca tive esse pensamento de que eu ia arrumar alguém bonitinho, casar bonitinho, que ia ser tudo... Nunca tive, assim.
Não que eu desejasse, né, coisas assim da vida, mas nunca foi um sonho. Acho que o exemplo, assim, nunca também não foi não vou nem dizer exemplo, mas não foi algo que eu tinha essa visão, sabe? De família, tudo bonitinho, certinho. Então, acho que não era uma visão meio que eu tivesse, né? A minha mãe, ela criou, né, 2 até ela conhecer o meu padrasto, mas ela criou sozinha, né? Então, eu nunca sempre tive esse medo. Será que isso vai acontecer comigo também? Então, eu não quero, né? E hoje em dia é muito difícil a gente achar pessoas também que têm o mesmo pensamento que você, né? Graças a Deus eu tive essa sorte, mas não é todo mundo que tem. É verdade. Então, a minha outra pergunta, que até perguntaram, foi assim, você chegou a pensar que acho que não vou conseguir? Sim, né? Sim. E eu acho que é um pensamento de todas as mulheres, né? Achar que é incapaz, que não vai conseguir dar conta daquela criança, né? Dar conta de um ser humano. Diga que hoje em dia é muito difícil a gente fazer homens de bem, né? É uma batalha, na verdade, né? É uma guerra a ser ganha. E aí, o que mais te... assim, você não esperava estar grávida, nem pensava que um dia ia ter filho e tal. E durante esse processo, o que te surpreendeu nesse processo da gestação? Ai, difícil. Acho que foi uma construção, assim. Acho que quando eu senti a primeira vez o chutinho, quando eu vi na ultrassom, assim... Tinha realmente... Era um bebê de verdade. Foi exatamente o que eu falei. A Lu tava comigo, né? Meu Deus, tem um bebê de verdade na minha barriga, né? Então, eu acho que ali mudou tudo, assim. Gente, é muito engraçado, porque as mulheres... e eu falo por mim, que já tive 3 gestação, a gente pega um beta positivo, aí você fala assim... tô grávida, meu Deus, será que eu tô grávida? Será que é de verdade? A gente pensa, será que tá mesmo? Tem um nenenzinho aqui dentro da sua barriga? Parece que você precisa olhar mesmo para que aquilo se materialize, né? É igual no parto, né? No parto, normalmente, eu falo pra mulher, quer pôr a mão? Porque fica eu falando, vamos, força, tá direitinho, o bebê tá descendo, tá aqui. Ela fala, não, é mentira, né? Faz 1000 forças, esse neném não nasce. E aí eu falo, olha, põe a mão, vê, porque parece que faz essa ligação do físico, né? E ter certeza de que o bebê tá mesmo nascendo. E a mesma sensação quando a gente fica grávida, né? Tipo assim, o bebê tá aqui dentro, mas será que ele tá aqui dentro mesmo? O povo disse, e aí passa tempo, não desce nada, aí você fala, não, mas será que eu tô mesmo, né? Até você ver o primeiro eu treminho, sempre tive né? essa dúvida. Eu fiz mais de um beta, não foi no primeiro que eu acreditei, não. Quem aí também já fez vários betas pra poder... Nossa, mas será que é verdade, né? Eu fiz mais de um teste, assim, pra ficha cair, mas na ultrassom foi que realmente caiu. Eu ouvi o coraçãozinho, aí eu falei, meu Deus, é meu, não é de ninguém. E aí, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A Thailys começou a namorar com o João, acho que eles namoraram 4 anos, 5 anos. Foi. Por volta disso, não vou lembrar exatamente, tá? Ela aí 4 anos. E eu me lembro que logo no começo, assim, quem já me conhece, quem me conhece mesmo sabe que eu não sou uma mulher brava. Mas quem tem a primeira impressão me acha brava, me acha seca, né? Meio grossa, assim. E eu lembro que ela tinha um pouco de medo de mim, como todo mundo tem. Tanto é que tem umas amigas que falam, meu Deus, imagine cenoura da Lu, né? Deve ser, nossa senhora. E eu lembro que aos poucos que tudo pra mim são coisas construídas, né? A gente constrói uma relação, né? E foi isso que a gente fez. A gente construiu aí ao longo do tempo que ela namorava o João, uma relação. E aí eu atendi uma gestante, e essa gestante chegou no consultório e disse pra mim assim, ô Lu, eu falei, quem você vai querer no parto? Por quê? Porque é muito importante isso, quem você escolheu pra estar naquele seu momento do nascimento, pra estar te apoiando, pra estudar junto com você, pra ser a sua voz quando você não tiver mais raciocinando as coisas, falar, olha, mas ela não queria isso. E aí eu lembro que a mulher chegou no meu consultório e falou pra mim que quem ia ser a acompanhante dela era a própria sogra. E eu me assustei. Por quê? Porque eu tenho muito problema com sogra, gente. Não é pouco, não. Sogra e mãe são 2 peças, assim, bem num tabuleiro com muita dificuldade. E tanto é que eu brinco com as mulheres. Olha, quem você vai querer no parto? Aí a pessoa fala, eu quero minha mãe. Eu falo, é mais caro. Eu quero minha sogra, é mais caro. E aí as pessoas dão risada, gente, é porque eu já apanhei de mãe no parto. Mãe, começar a ver o neto nascer, a mãe da paciente, né? Começar a ver e começar a me estapear de desespero. Então, assim, eu tenho um pouco de
aversão mesmo, né? Por conta das situações que eu já vivi, por conta da pessoa não estar preparada para aquilo. E aí, quando essa mulher falou, gente, era o segundo filho dela, e eu, que já trabalho há muitos anos, já vi muita coisa, simplesmente falei, pelo amor de Deus, você tem certeza que você quer sua sogra? E aí a moça falou, sim, eu tenho. Daí já foi aquele, né? Aí ela falou, não. Eu falei, olha, você me desculpa se eu fui arrogante. É porque, assim, eu já tive muitas experiências que não foram bons desfechos. Então, eu tenho lá um medo, né? E aí ela falou pra mim, não, Lu, é porque a minha sogra fez o curso de doula pra estar junto comigo, para me ajudar que eu não ganhe uma outra cesárea, igual foi o meu último prêmio, né? Uma outra cesárea em trabalho de parto. E eu achei muito nobre, né, dessa senhora ter ido se colocar a situação de fazer uma formação para ajudar a nora, para que ela não tivesse uma outra cesárea. Já porque ela era aberta à vida, queria ter muitos filhos, ela era muito novinha, ela tinha 20 anos e já tinha um filho, então ela sabia que se ela tivesse vários outros cesárea seria muito maléfico. E aí eu fiquei já assim, comovida, né, ressabiada com a minha fala. E aí é lógico, né, que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi falar pra ela e pro João. Gente, vocês acreditam que eu hoje atendi uma mulher que vai ter a sogra de doula? Aí me parte o ser e me fala o quê? E a minha, que vai ser a minha parteira? Eu olhei pra ela e falei, ah, tá. Deixa o tempo passar. Isso, ela ainda tava namorando o João, ela nem era noiva ainda pra casar. Ah, ela, você tem dúvida? Eu não vou pro hospital. Eu falei, ah, tá, vamos esperar. Porque a gente só sabe a verdade quando a gente tá na situação, né? E ela, por incrível que pareça, sustentou isso, né? Sustentou ter a loucura de ter a própria sogra no parto. E teve algum momento durante toda a gestação, você teve medos? Como é que foi o seu pré-natal? O que você pode tirar assim de benéfico ou não de ter tido eu paralelo com você? Eu acredito que também é muito... que a senhora faz muito parte pessoal também, né? Porque pra mim foi uma mãe, né? Não foi só a minha parteira. Então, no contato, eu não tive aquela consulta, né? Eu chegava aqui, era consulta todas as vezes que eu via ela, era no telefone, era o tempo inteiro. Então, pra mim, assim, foi um apoio que não tem nem como descrever, né? Ainda mais que era o primeiro, então qualquer dúvida, Lu, isso aqui é besteira? Não, vou perguntar, não sei de nada assim mesmo. É fácil, né, gente? Então, assim, eu tive uma cola o tempo todo, então, né, eu não tenho muito que... O meu pré-natal foi tranquilo, né? A médica não perguntava muito, não queria saber muito, então, assim, não tive nenhum... Os medos que eu tive foi o mesmo que causei, né? Que foi o acidente. Gente, pra variar, ela quis, antes do bebê nascer, colocar um stent no meu coração. Deixa eu ver se a minha sogra está verdadeiramente preparada para pegar o neto, né? E aí, assim, pode contar. Quantas semanas você tava? O que aconteceu? Então, eu tava com 17 semanas. Eu fui levar o meu esposo no aeroporto de moto, né? E aí, quando moto, gente, asterisco... Quando eu saí do aeroporto de moto, o carro bateu em mim. E eu caí no meio da avenida. Com 17 semanas, 4 meses, né? 4 semanas. E aí foi isso, aí foi o medo que eu tive. Foi assim, o pior medo mesmo da gestação, né? O medo aí, meu Deus, será que vai acontecer? Mas eu logo levantei, fiquei lá esperando, liguei pra Lu, né? Eu liguei pro João bravo com um rapaz, né, que tinha batido em mim. Eu, não, quero ligar pra sua mãe, não quero falar com você. Aí eu já liguei pra Lu, né, já foi prestar o socorro. Isso é uma facilidade, gente, ter uma então, sogra assim, acompanhando. Como eu disse, né, não tenho que reclamar de nada. E aí, acho que os medos que eu tive mesmo em gestação, assim, foi eu mesmo que causei, não foi nada. Não foi nada. Mas aí, pensando, foi chegando, tinha a sogra, né, que qualquer coisa era só ligar, e aí vai passando o tempo, e vai chegando mais perto do nascimento, né? E como que foi, quando foi chegando mais perto, que sentimento você teve? Foi assolada pelo medo? Você estava segura? O que você... Então, quando foi chegando perto, o meu bebê tava um pouquinho teimoso, né? Ele ficava sentado, né? Ele ficava deitado, mas ele não queria ficar cefálico, né? Não queria ficar de jeito nenhum. Aí eu fiz
promessa e tudo. Então, assim, eu acho que o meu medo era eu ganhar uma cesárea. Meu maior medo era eu realmente ter que ir pro hospital. Precisar de uma cesárea. Eu acho que o meu maior medo era ir pro hospital, não tem? Então, assim, ó, gente, o Emanuel, né, que é o meu netinho, ele ficou pélvico, né? Que pra quem não sabe é quando o bebê fica sentadinho. O pélvico, o bebê pélvico, ele está muito ligado com o processo emocional materno, né? Da mãe em alguma situação, por medo, por não saber se vai dar conta, pelo retorno da vida do trabalho, pelas mudanças. O bebê senta, e sabe aquela história assim, eu vou sentar e esperar? É isso que acontece com o bebê. E aí o Emanuel ficou um tempinho, daí ela já começou a entrar em desespero, porque o Brasil, infelizmente, pélvico é sinônimo de cesárea, principalmente em primigesta, né? Que é o primeiro bebezinho. E aí ela chorava, ela fez promessa, ela fez tudo. Eu falava, Thailys, tenha paciência, calma. O bebê vai virar, né? Converse você mesmo, né? Com o bebê, vá se emocionalmente cuidando dessa parte do emocional. E aí ela quase correu 3 dias de felicidade quando soube que o bebê foi fazer ultrassom, o bebê estava cefálico. Eu falei, tá vendo? Então a gente precisa confiar. Então o maior medo, né, foi durante esse tempo. E aí, assim, eu, como parteira, como enfermeira, eu sempre aconselho a mulher que quer ter um parto domiciliar que ela não fique divulgando para todo mundo. Porque a pessoa que quer ter um parto domiciliar, ela foi uma mulher que ela foi, que ela escolheu, que ela estudou, que ela colocou entre balanças o ônus e o bônus daquilo. E não é todo mundo que escolheu, né? Não é todo mundo que estudou, a família, quem está ao redor. Também para ter parto domiciliar não é só por um querer, você precisa ter uma gestação lisa, de risco habitual, sem nenhuma intercorrência. Então, a gente... Quando eu falo isso, eu falo porque a mulher, ela precisa estar segura dessa escolha, né? E aí a Thailys foi fazer pré-natal e eu falei, Thailys, não precisa falar pro médico do pré-natal que foi essa a sua escolha, porque nem sempre o médico tá aberto a isso, né? Apesar da Organização Mundial de Saúde falar que toda mulher tem o direito de parir onde ela se sentir segura. E o seguro não é o ambiente hospitalar. Você hoje pode ter um parto domiciliar, você pode ter em casa de parto, você pode ter no hospital, mas nem todo mundo está naquele limite de que a minha liberdade termina onde começa a sua, e isso, infelizmente, entra no conceito para as gestantes. Mas mesmo assim ela falou para a médica, e a médica dela falou, tudo bem, você escolheu uma boa equipe, você confia nessa equipe, e não atormentou o pré-natal dela, ficou em paz com ela, com essa escolha. E aí hoje eu pergunto até pra você, assim, o que você acha, você acha que fez diferença pra você ter um pré-natal onde a médica não influenciou e você também, você ter alguém que já te conhecia ou você já conhecia para estar no seu parto? Você acha que influencia, por exemplo, você simplesmente chegar num hospital com quem você não conhece e ter o seu parto? Ou na sua cabeça já ficou, não, mas eu sei que naquele momento do parto vai ter quem eu vou estar segura, eu vou estar amparada? Sim, faz total diferença, né? Tanto a médica ficar tranquila, né, no decorrer do pré-natal, tanto ter pessoas que realmente sei que gostam de mim, que estão ali pra fazer tudo por mim, assim, né? Não estão, se der certo Deus, senão vai ser uma cesárea, e a gente não. São pessoas que realmente te tratam com carinho, né, que gostam do que faz, não só do lado pessoal, né, que eu tive a minha mãe, né, tive a senhora, mas do lado profissional também, né? Sabe o que faz. Então, pra mim fez total diferença. Gente, e assim, a Thailys estava comigo e com a mãe dela, né? E eu lembro que um pouco antes ela havia me perguntado, Lu, o que você acha? Porque a minha mãe vai vir, mas assim, eu já conversei com a minha mãe, ela falou que se eu estiver atrapalhando, ela sai, ela vai pra algum lugar. Eu falei, tá, mas e se for de noite? Não sei, mas ela falou que vai. Só que euzinha não me senti no direito de falar pra ela, não, você não tem direito de ter sua mãe, porque tudo bem que eu tinha 2 papéis, né, na história, mas eu achei que eu não tinha esse direito de dizer pra ela que ela não podia ter a mãe dela. Eu tive que, isso aí eu tô falando não como avó, eu tô falando como profissional, né? Porque pra mim eu tô acostumada a pegar neném, eu sei que pegar o neto é uma outra dimensão, né? E eu posso falar isso claramente. Apesar de já ter feito parto de alguns sobrinhos meus, né? Filho dos meus irmãos. Mas é um queira a mais, né? É um que a mais. E aí eu achei que eu não tinha esse direito de falar. E eu falei, Thailys, se ela quiser se pra você for bom, então
para gestantes aí que vão assistir, há estudos que diz que cada uma pessoa a mais no seu parto é 1 hora a mais de trabalho de parto. Então, precisa pensar bastante, né? Quem você quer no seu trabalho de parto, né? Não, e não foi programado. Até então eu ia falar pra minha mãe, assim que eu entrar em trabalho de parto, a senhora vai caçar um rumo. Vai pra casa da minha irmã, porque minha mãe é muito super protetora, né? Então esse era o meu receio, assim, ela ficar com dó, ela ficar com medo, e aí... Mas foi super tranquilo, graças a Deus ela nem... E ela ficou muito emocionalmente, tranquila. pensando nisso, emocionalmente, como foi, assim, estar dentro de casa, ter a mãe, ter a sogra, ela também tinha uma doula, que era uma amiga muito querida, Era uma né? amiga muito próxima. Então, como foi? O que você acha que fez a diferença emocionalmente estar nessa situação, estar nesse... É engraçado falar, porque toda vez que eu lembro me dá um pico de felicidade, sabe? Aquela vontade de dar aqueles pulinhos, porque foi realmente um parto muito abençoado, né? E assim, a sensação que eu tenho é que eu tava num colo, sabe? Que eu tava muito bem cuidada, muito bem amparada, cheia de amor. Meu parto foi... Nossa, eu desejo o meu parto pra todas as pessoas, assim, porque realmente foi muito bom, né? Parece que eu tava realmente em casa, eu estava em casa, então foi tudo quentinho, tudo acolhedor, né? As pessoas que eu queria que estivesse, a minha mãe com muito amor, minha sogra, né? A Jéssica, que foi minha doula, que também é nossa amiga. Então, foi tudo muito afetuoso, assim, foi muito bom, fez toda a diferença, assim. Agora, uma perguntinha que eu acredito que todo mundo, quando assistir, vai falar antes. Thailís de Deus, como é que é ficar sem roupa na frente da sogra? Sabe que a gente pensa muito isso durante a gestação, né? Eu falei, meu Deus, e como que vai ser? Só que eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Até porque no meu casamento, a senhora chegou lá, tava tudo uma correria, eu tava atrasada, a senhora me vestiu. Então assim, foi... Vesti ela no casamento Lógico, são dela. coisas diferentes, né? Uhum. Mas você não pensa muito isso na hora, né? Na hora você só A quer dor realmente... toma conta. Você quer tirar a minha dor, você pode fazer tudo Mesmo que com você contratempos que quiser. eu tive, né? Porque na segunda, né, eu tive um sangramento, enfim. Quando ela caiu de moto, ela teve um sangramento. Acho que já foi um treinamento, né? Acho que já foi a natureza fazendo ela treinar. Porque aí acho que o medo, né, da situação, uns 2 dias depois que ela relaxou desse acontecimento desse acidente, ela teve um sangramento. E aí já me ligou chorando, Lu, eu tô sangrando. É assim, não tem o que fazer. O que a gente tem que ter certeza é que esse colo tá fechadinho, que não tem nada, né? Que não tá aberto, que não tá entrando em trabalho de parto. Eu falei, tá, eu vou ao hospital neném, mas eu preciso examinar. Ela, não, pode vir, é melhor você do que eu ir no pronto-socorro, que eu não sei quem é que vai me atender. Não, e um dia que eu caí, que eu fui pro hospital, o médico me avaliou e pra mim aquilo foi horrível. Assim, eu me senti muito mal, não queria passar por aquilo de jeito nenhum mais. Então realmente foi um teste, assim, não queria de jeito nenhum passar porque um estranho fizesse isso. Então pra mim foi tranquilo, assim. Não tive nada de... Tá. E aí hoje, assim, e aí uma das maiores perguntas, né, que toda mulher faz é assim, e a dor, Thailís? Você tinha medo da dor? Você imaginava como é que ela foi o que você imaginava? O que você pode dizer da dor do parto? Acho que quando vai passando o tempo, que vai chegando perto, vai falar assim, realmente essa criança vai ter que sair, né? Então, a gente fica com um pouquinho de medo, né? Então, meu Deus do céu, como que isso vai sair? Porque, né, é muito grande, né? Você vai 3 quilos e pouco, ele tava com Emanuel nasceu com 52 centímetros. Então, assim, é um pouquinho... Vai ter que sair de qualquer jeito, né? E a dor, eu achei, assim, é igual eu falo, minhas contrações pra mim foram, assim, demais. Doía demais, desde o... Tanto que eu fiquei com muito medo de ser pródromos, eu ficar essa semana inteira, eu falei assim, Lu, pelo amor de Deus, não vai ser essa semana inteira. E antes da Lu chegar, a minha mãe tava comigo, minha mãe não foi embora, eu falei, mãe, eu não vou aguentar. Se for isso aqui, eu não vou aguentar. Ela, você vai sim, porque você é forte. E aí foi isso, assim, foi bem forte, foram pródromos, contrações bem doloridas. Mas na hora do expulsivo, né, doeu, mas não foi assim, nossa. Eu acho que eu já tinha, só queria que saísse logo. Então pra mim foi mais tem tranquilo, essa percepção assim. de só querer. Todo mundo, né? Toda mulher tem essa percepção, assim, que eu queria só que saísse, né? O trabalho de parto da Thailís iniciou ela teve, né, um
uma noite, pouco de pródromos, bem chatinho, bem doloridos. E aí depois ela engrenou mesmo trabalho de parto por volta de umas 11 horas, né? 11, mais ou menos, 11, meia-noite, por aí. E o bebê nasceu 8 horas da manhã. Então, pensando no tempo de trabalho de parto de uma primigesta, né, que é a primeira gestação, ela foi ótima, né? Porque a gente diz que oscila aí da fase latente até a fase do expulsivo entre 14 a 16 horas. E ela superou muito isso, né? Passou um trabalho de parto bem tranquila, assim, bem em paz, com dores, lógico. Não foi, mesmo com dor, não foi cansativa, assim, né? Acaba ficando um pouco exausto, mas não foi nada, nossa. E em algum momento você achou que o bebê não ia nascer? Não. Não? Com a senhora lá, eu sabia que você ia tirar ele, de qualquer jeito. Não, em nenhum momento eu pensei que ele não ia nascer. No parto dela eu também não tive. Eu não tive nenhum receio, assim, foi tudo muito liso, né? Tudo muito tranquilo, foi levado leve, né? É lógico que o coração da gente fica aflito pela a dualidade, né, do ser profissional, do neto, mas eu tinha pedido muito a Deus, eu tinha rezado muito, pedido que Ele me desse a graça, não para me exaltar de maneira nenhuma, mas porque eu tinha muito medo dela ir para um hospital e todas as violências que ela pudesse sofrer no hospital, né, já que o convênio dela não daria aí um hospital aí de primeira linha que eu pudesse estar junto. Hoje, tá, se você pudesse dar um conselho para uma gestante que tá grávida agora, que conselho você daria partindo assim de toda a tua história, sabe? De tudo que você passou como mulher, como gestante, como mãe. O que você acha que seria mais importante toda gestante saber? Eu acho que ter informação, né? Porque eu, por exemplo, né, como eu digo, eu não sou parâmetro, né? Eu realmente tinha minha sogra o tempo todo comigo, né? Mas tem pessoas que não têm, né? Não tem essa disponibilidade. E um profissional que esteja ali. Exatamente, um profissional para tirar todas as dúvidas. Que você pesquise, que você se informe de fato, né? Do que você pode, do que pode ou não acontecer com você, né? Do que pode ou não fazerem com você, porque eu acho que é o mais importante, assim. Porque, né, no decorrer da gestação a gente já tem aquelas perguntas, né? Tipo, você não tem medo? E se acontecer isso, se acontecer aquilo, se o bebê morrer, se passar da hora, e você não tem plano B, se você for pro hospital, se você precisar pro hospital, e aí, o que você vai fazer? Então, assim, tem pessoas que têm mais medo do que a gente que vai ter, né? Então, medo não, né, na verdade, é inconveniência. Então, assim, pra quem não sabe, gente, quando a gente... eu atendo parto hospitalar e domiciliar, eu atendo domiciliar há mais ou menos uns 15 anos, e as pessoas ainda acreditam que a gente chega na casa da pessoa com uma bacia, uns paninhos quentes e umas tesouras. Ainda as pessoas ainda têm essa percepção. E não é assim, né? A gente faz tudo... Você tem que ter uma gestação de risco habitual, você tem que ter um plano B, caso não aconteça. Eu costumo dizer assim, eu já atendi mais de 4.000 partos, então você consegue saber... nada acontece num estalar de dedos, você consegue ter um parâmetro das coisas. Só que era o que eu falava pra ela, Thaís, não fica falando para as pessoas que você vai ter um domiciliar, porque parece que as pessoas, por falta de conhecimento, gente, assim, se esqueceu ao longo da história que no marco calendário cristão 2025 anos, e aí até aqui em São Paulo, capital, até a década de 50 ainda se nascia de parto domiciliar. Parece que as gotas homeopáticas da sociedade fez tudo mudar e hoje virar uma negligência, um absurdo. Só que eu sempre falo, eu fiz o parto do meu neto de 1 para 1. Era só eu olhando só aquele bebê. E eu já cheguei a atender parto dentro do hospital, 2 horas atender 8 partos, por falta de profissional. Então, que tipo de assistência essa mulher que estava dentro do hospital ganhou? Será que ela estava tão bem assistida assim? E eu não falo do meu profissional, eu falo do que eu tinha na mão. A situação que eu tinha, o profissional que tinha a situação que eu tinha. Então, eu sempre falo assim... Tenha informação, né? Informação é a melhor coisa para que você tenha um parto tranquilo, né? Para que não tenha violência obstétrica, né? Para que você saiba o que está acontecendo, que você seja munida de ter o direito às suas escolhas, né? E eu não sou vaginalista ao extremo. Eu acho que a cesárea ela veio aí para
somar, ela veio para salvar a vida da mãe, do bebê. Ela só não pode ser uma escolha que possa levar mal para a mãe ou para o bebê. E eu falava isso para a Thaís, tá? A gente está andando para que tudo seja normal e natural, né? Porque eu brinco que pré-natal liso, parto perfeito. Porém, se a gente precisar, o que a gente vai fazer, né? Eu rezei muito para que não acontecesse, mas se a gente precisar, a gente tinha um plano B, a gente ia para um lugar e as pessoas não sabem disso, né? Pensando na sua gestação, emocionalmente, afeta você. Você acha que afeta as pessoas ficar falando, nossa, mas o seu bebê não vai passar da hora? Nossa, você não tem juízo. Em algum momento você teve dúvida da sua escolha, você quis desistir, ou se não, assim, o que te assegurou de que não, vai dar tudo certo, eu não preciso, eu não vou desistir? Não, eu estava bem segura da minha escolha, não tive dúvida nenhuma de que eu queria que fosse em casa, até porque, né, eu acompanho há um tempo, então, por ter informação também, eu sei o que acontece, né, quando você não é tão bem assistida, então, quanto a isso eu não tive nenhum tipo de dúvida, né, mas as pessoas, emocionalmente falando, as pessoas, né, duvidarem da sua capacidade que você nasceu pra ter, né, mas enfim, é ruim, né, desagradável, sentimentalmente assim, causa, nossa, mas não é uma imprudência, né, por que ela tá falando assim comigo, e você tem que explicar, assim. De vez em quando cansa. Enche o saco, mas... Eu falo que de vez em quando eu não tenho mais muita paciência, quando as pessoas começam a falar, eu falo, ai Senhor, eu não quero mais explicar. Né? Apesar de ser a minha profissão, não tem hora que você se cansa. Até hoje, né, quando a pessoa pergunta, mas você teve parto onde? Em casa. Não acredito. Aí já começa aquela curiosidade. Tem pessoas que estão bem, assim, abertas e tem já pessoas que, nossa, mas como que você fez isso, né? Realmente é informação, né? Porque se tivesse, saberia que é tão seguro quanto, né? Sim. Não, e aí, então, quando você fala, onde você teve seu filho? Eu tive em casa. E aí, quando você... porque essas pessoas também que falam, nossa, que legal, não sei o que, você teve com que equipe? E aí se fala que você teve com a sua sogra, né? Meu Deus, não, esse aí é o lema, a pessoa não acredita de jeito nenhum. Mulher, como assim? Teve coragem, né? Porque também vai pra todo sentido, né? A sogra vê a gente do jeito que vê, né? E também por ser a sogra, né? Muito bem. Mas e você, dona Lu? Teria com a sua sogra o parto? Olha, eu acho que eu teria o parto com a minha sogra, até porque a minha sogra foi uma grande mãe pra mim. Ela foi uma senhora que sofreu muito, e eu falo isso assim com propriedade porque minha sogra morou comigo durante 8 anos. Ela veio morar pra me ajudar quando os meninos eram pequenos, e eu tive 3 rapazes, né? Uma menina, mas eu tive 3 rapazes. E eu lembro que todo mundo falava assim, olha, o difícil não é criar os rapazes, o difícil é quando chega as noras, né? E eu vou dizer que eu tinha ressalvas mesmo como isso, porque por conta da relação que eu tinha com a minha sogra. Então a gente se dava muito bem, tanto é que na minha formatura eu pedi 2 rosas, né? Que a gente dá uma rosa para os pais de agradecimento. E eu falei, olha, eu preciso de 2 porque a minha sogra foi uma mãe para eu poder terminar de estudar, né? E então eu teria tranquilamente, porque eu tiro por eu ter tido uma cesárea do parto do João, uma cesárea horrível, fui literalmente atropelada, assim, peguei infecção, tudo, e ela vestia minha roupa, vestia minha calcinha, colocava, me ajudava a tomar banho. Então, olhando assim, eu seria muito mais amparada pela minha sogra do que eu fui no hospital, sem dúvida nenhuma, assim, eu não tenho dúvida. Até porque eu sempre pedia a Deus que se um dia Deus me desse noras, que elas fossem pra mim como eu fui pra minha sogra, porque eu já tava feliz da vida, porque se a minha sogra morou dentro da minha casa há 8 anos, então acho que eu não fui de tudo tão ruim, porque eu acredito que em qualquer relação você precisa montar um saco de qualidades, porque se você montar defeito, você não vive nem com seu marido, não é? Nem com seu marido. E aí, indo lá naquele momento, né, da gente fazer aquela lembrança, né, do nascimento de Emanuel. Eu lembro que quando Emanuel nasceu, nem eu tava acreditando, assim, eu peguei ele com a mão, assim, eu fiz, ai meu Deus, você nasceu, você chegou. Eu não acreditava que tudo tinha acontecido do jeito que a gente tinha planejado.
E qual foi o seu sentimento, Tata, quando nasceu assim? Porque ela pariu sentada numa banqueta de parto. E aí eu peguei o Emanuel assim e já dei no colo dela, meu filho sentado atrás dela, a mãe dela do ladinho dela e a doula em pé. E assim, só dentro da gente, você como mãe, assim, qual foi o seu sentimento quando você recebeu o neném? Meu Deus. Ai, não tem como explicar, eu acho. É muito amor. É muito amor. Assim, parece que o mundo inteiro não existe, tá? Só aquele momento, você tá vendo aquele bebê é seu, saiu de você. E aqueles pezinhos que te chutava tanto, né? Agora tá no seu colo. Então, assim, é um sentimento inexplicável. É muito amor mesmo. Né? Eu que vejo parto sempre. Cada parto é um parto, gente. Não adianta. Eu já fiz aí nesse campo de 4.000, cada um tem uma história. Cada parto tem suas emoções, seus medos, seus anseios. Mas sabe quando a gente pega uma foto hoje, né, na era digital, que a gente tem formatações, que a gente põe um foco e esfumaça tudo fundo, fazendo um retrato? É igual, né? Você faz aquele momento único para a vida, né? É um momento mesmo de luz. Eu costumo falar que assim, a mãe, ela é o anjo da guarda do filho enquanto ela está gestando, né? Aquela mulher, ela tem que cuidar do bebezinho dela, porque ela é quem cuida, né? Quem está gerando e cuidando, ela é o anjo que guarda. E no momento do nascimento, é o momento que se abre o céu para que desce o anjo da guarda naquela criança. Então, é um momento, não tem descrição, é um momento mágico, né? É um momento onde o céu se abre para que desça um anjo para uma nova vida, né? Realmente a gente vê um milagre acontecendo. Sim, é o milagre da vida, né? Deus nos chama cooperador da vida sem a gente precisar de nada, né? Para mim foi uma das maiores emoções, né? Mesmo de todos os partos que eu já tive, ter a graça, né? Deus me permitir de pegar o meu próprio neto, não tem explicação, assim. É uma emoção que não se descreve, que não se escreve, que não se fala, só se sente mesmo, né? E por incrível que pareça, as crianças, elas sentem muito, né? Elas sentem esse bem-nascido, esse bem-chegado. O Emanuel foi uma criança muito, um bebê bem tranquilo, um bebê que chorava muito pouco, né? E se acalmava muito rápido no colo da Thaís, no do João. E aí eu costumo dizer que nasce um bebê e nasce uma mulher, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe, tudo nasce novamente. O medo que a gente tinha, eu não vou dar conta, eu não vou saber, a gente dá, né? A gente é o melhor que a gente consegue ser e é isso. É isso. E aí, e pra você, Thailys, o que mudou pra você como mulher depois do parto? Quem era a Thailys e o que virou a Thailys? Lu, inclusive, eu acho que eu falei disso hoje. Eu estou me reencontrando ainda, né? Eu não vou falar que, nossa, eu já sei o que eu sou, já sei que eu sou uma nova mulher. Não, a gente tenta se reencontrar mesmo, né? Porque tudo muda, a nossa rotina muda, né? Antes eu trabalhava, hoje, né? Eu só fico em casa, cuido da minha casa, cuido da minha família. Então, é tudo muito novo e a gente acaba se reencontrando. E tá tudo bem, é um processo, faz parte, né? A gente sabe que agora tem uma pessoa, né, que tá ali, que depende da gente o tempo inteiro. E é gratificante, né? Foi a vida que a gente deu, assim, né? Que a gente trouxe. Então, apesar de todos os desafios que temos todos os dias e de eu ainda não ser daí 100% que eu fui e que eu acho que nunca mais eu serei, assim, tá tudo bem. Porque o novo também é bom, né? Então a gente vai descobrir, né? Eu tô descobrindo ainda o que sou eu. Tem dias que são dias mais desafiadores, tem dias que são dias mais fáceis, né? É igual eu digo, tem dia que a maternidade me dá um show, tem dia que eu dou um show na maternidade. É verdade. E tá tudo bem. Então, assim, a gente realmente tô me reconectando com essa nova Thailys, tô gostando, né? Uhum. E é isso. Aguardamos os próximos Capítulos. filhos. E então, assim, o aprendizado que você pode dizer aí da maternidade para você, uma palavra como aprendizado. Como aprendizado, acho que é a paciência. É uma virtude. É uma virtude. É uma virtude a ser De fato, desenvolvida. eu nunca tive tanta, mas eu tenho melhorado. Acho que isso é algo que a gente tem dias que né, chega aqui, mas temos que ser, né?
tem que ter paciência. Sim. E aí, assim, a gente olhando a história da Thailys, né, olhando o parto, né, falando desse parto, parece que foi tudo tão maravilhoso, né, que vai falar, mas que inveja, né, ter sido... Ela conseguiu tudo, né, ela tinha a mãe, ela tinha a sogra, ela teve um parto em casa, não sei o quê, mas tudo foi muito maravilha assim, Thailys? O pós-parto, gente do céu, amamentar, assim, foi um pesadelo. Não foi nada, não foi fácil, né? Até muito, assim, até os 2 meses do bebê, assim, foi melhorando, né? Não foi os 2 meses, assim, ruins, mas foi bem difícil. Eu sempre brinco que, assim, você tem 2 cruzes, né? O parto ou a amamentação. Isso eu falo como experiência minha como profissional. A Thailys teve um parto perfeito, né? Um parto tranquilo, um parto liso. Ela teve períneo íntegro mesmo com o bebezinho com 3 quilos e pouquinho. Então ela não tinha laceração, ela não tinha dor, ela não tinha nada. Mas a amamentação custou muito para ela, né? A amamentação foi muito desafiadora, né? Ela teve muito problema. O neném teve aquele freno que teve que cortar, teve uma icterícia patológica bem acentuada, o mamilo dela teve uma fissura, ela teve o início de mastite, então ela teve todas as coisas que você pode ter numa amamentação e que está muito relacionada com a própria amamentação, né? A gente, não há nada novo debaixo do céu, a gente replica e faz um ciclo da própria vida, né? E aí a Thailys teve, né, a mãe dela amamentou, mas por muito pouco tempo, porque precisava trabalhar, né, não tinha o que fazer, e esse rompimento foi um rompimento que trouxe, né, inconscientemente a história para Thailys. Então, em determinados momentos, né, eu brinquei com ela depois que tudo passou, que Thailys, o seu sentimento era de estar andando num túnel sozinha e vazio e escuro, e ela dizia que é isso, porque no meu olhar de profissional, ela ficou num fio sutil. Sabe aquele fiozinho da teia da aranha? Um fio sutil que um vento leva embora. Ela ficou de fazer uma depressão pós-parto, um baby blues. Não estou me elevando, mas dizendo que se ela não tivesse tido eu muito próximo, a mãe dela, o meu filho, todo mundo que tivesse ali, ela tinha tido uma depressão pós-parto no processo amamentar, que não foi um processo fácil. Fácil, né? Acham, né, que é só durante o parto que você tem que ter ali aquela assistência, mas o pós-parto é fundamental também você ter pessoas com que você consiga contar, né? Porque por mais que eu tivesse a minha sogra, a minha mãe, o meu esposo, ainda assim parecia que eu estava sozinha e que não tinha o que fazer. Realmente foi bem... E imagina se eu não tivesse, né? Eu fico pensando. Então assim, foi bem complicado mesmo. Realmente parecia que eu estava numa escuridão que as pessoas perto de mim me dando amor e indo me ver, né, vendo o bebê assim, e ainda assim foi bem difícil. Então, e aí, no resumo assim, tá? Em todos os momentos você se sentiu protagonista do seu parto? Ou algum momento você olhou e falou, nesse momento aqui eu sou só uma espectadora, eu gostaria de ter controle? Acho que no geral eu me senti assim, protagonista. No não parto. Saiu nada do que você gostaria? Não. Se eu pudesse escolher, né? Igual eu falo, acho que a nossa mente realmente nos sabota, né? Porque eu sempre mentalizei que eu teria um parto perfeito, que realmente foi. E o meu medo sempre foi o pós-parto, sempre foi amamentar. Sempre tive medo da amamentação e realmente não foi fácil. Então hoje eu falo que próximo eu fiz minha amamentação e meu parto também terá tudo tranquilo. Porque a gente existe uma lei magnética de retorno, né? Que traz. Esse é o Emmanuel gritando lá no fundo, gente. Então a gente sempre traz, sempre tem um processo que liga, né? Que traz o que a gente pensa muito. Então eu falo muito que o parto tá aqui dentro, né? O parto tá entre as orelhas, né? A Thailys, durante a gestação, ela falava, Lu, o que eu preciso fazer, não sei o quê. Eu falava, você precisa lembrar que o parto tá dentro das suas orelhas, né? Que é o parto, que é o que você vai pensar, é o que você vai cogitar, que vai trazer o seu parto. Tudo está aqui dentro, né? A gente tem que pensar muito sobre isso.
E então você acha, assim, no contexto geral, que um profissional, que tendo acompanhamento de um bom profissional que você escolha, que você se sente seguro, faz também toda a diferença de ter um parto. Nem todo mundo vai ter a sorte de ter uma sogra, Ó, né? gente, vocês teriam com a sua sogra, volta a perguntar, hein? Olha. Mas realmente você escolher, né? Você estudar, você ter informação de quem vai estar lá com você, de quem vai, né, fazer parte do seu parto, faz total diferença. O profissional, eu acho que é fundamental. Então, quem aí tem medo do parto, né? O que pode fazer para melhorar o parto? O que mais te assusta, né? Durante a gestação? O que mais te assusta durante o parto? Já pensou em que familiar que você quer ter no seu parto? Porque a gente fala sempre do pai, né? Do companheiro, do marido, mas nem sempre essa é a realidade, né? Recentemente a Thailys, a irmã dela teve um bebezinho 2 meses de diferença do Emanuel, e ela escolheu estar com a mãe dela, né? Que ela teve uma pré-eclâmpsia, precisou induzir dentro do hospital, tudo. E para ela a segurança era estar com a mãe dela, né? E para ela o marido tudo bem. Eu acredito que o pai tem o direito de estar no nascimento do filho, tem. Na hora do próprio nascimento, a mãe trocou com o marido, ele entrou só para assistir o nascimento, mas durante todo o processo ela se sentia segura tendo a própria mãe. Tá, e para fechar aí a nossa conversa, se o seu filho pudesse ouvir uma mensagem sobre o dia que ele nasceu, o que você diria para ele? Meu filho, você é muito amado. Tem uma sorte muito grande. Você teve uma sorte muito grande, né? Oh, vai chorar, vovó. Não, vai chorar. Porque foi, né, as duas avós, o pai ali babão, chorando, a mãe também. Então, realmente ele foi muito sortudo, ele foi muito amado. Muito amado. Né? Foi realmente uma festa. A vida dele foi uma festa mesmo. Celebração de uma festa, celebração. O nascimento do Emanuel. Então, gente, isso é isso, né? A gente veio aqui partilhar um pouquinho, né, da minha história, mas um pouquinho desse tabu aí que todo mundo acha, nossa, você teve um parto com a sua sogra. Se você gostou aí do conteúdo, curte, compartilha, manda para uma gestante, para que ela tenha esse foco, né, de ter informação, para ter um parto. Eu não falo um parto humanizado, né, mas ter um parto digno de respeito e que ela possa ser respeitada com todas as escolhas, independente de qual for. Porque as pessoas, quando sabem que eu faço parto, falam assim, você que faz parto humanizado? Não, gente, a humanização do parto é tratar cada mulher no seu individual, no seu direito de escolha. Então é isso que uma mulher tem que ser respeitada, no seu direito de escolha. Um super beijo, até mais!